Olá pessoal, eu sou o Mago Príncipe do Oriente e eu vou estar abordando aqui um assunto que é egrégoras e choque de egrégoras. É uma palavra aí que talvez muitas pessoas não conheçam, mas o que acontece é que de fato existem pessoas que partem para se envolver com forças espirituais e o pessoal acaba manipulando forças no mesmo espaço de tempo, dentro do mesmo tempo, né? E acaba que isso tem um grau de periculosidade no mundo espiritual, no mundo astral. E o que são egrégoras? Muitas pessoas não sabem o que são egrégoras. Egrégoras são agrupamentos de forças espirituais que estão suspensas no astral. Eu sei que para muita gente isso ainda é um pouco confuso, mas vamos lá. Vou dar um exemplo. Também vamos sair, gente, dessa coisa hollywoodiana de filme, porque na verdade muitos filmes copiaram o que já existia. A egrégora dos deuses nórdicos, o panteão dos deuses nórdicos, são deuses da Europa, né? Odin, Thor, Freya, né? Loki, o deus do submundo. Então, eu acredito até que vocês já ouviram e viram e assistiram essas coisas em filmes. Só que a ignorância das pessoas é tão grande que mal elas sabem que isso é uma tradição, né, de um culto a deuses na Europa, antes mesmo dos filmes, antes mesmo de existirem câmeras, né, antes mesmo de existir Hollywood, né? Mas essas culturas foram trazidas para os filmes, né? Ainda bem, a gente pode conhecer, né? A grande questão é que muitos desses filmes eles não tratam muito bem de como funciona tudo isso aí. Então a grande questão é que povos antigos cultuavam outros deuses, certo? Mas daí vai vir aquelas pessoas e vão dizer assim, não, mas Jesus Cristo, aqui no Brasil as pessoas são cristãs. Oh, sim, tudo bem, vocês estão certos, né? A grande questão é que o cristianismo ele tem 2020 anos. Antes disso, existiam no Egito Antigo já cultos a outros deuses, antes mesmo, né, de se estabelecer o cristianismo, né? Os povos, os vikings, né, eram povos que cultuavam, por exemplo, Odin, Thor, que no filme lá vocês veem, o martelo, entre isso tem um pouco de ficção, né? Enfim. Aí as pessoas podem me perguntar, mas espera aí, você está me dizendo que eu posso invocar deuses nórdicos, Odin, Thor, sim? Porque o cinema copiou a realidade, isso já existia, certo? Inclusive eu já trabalhei com invocações e evocações dos deuses nórdicos, né? É claro que é um ritual num sistema diferente, né? Esses rituais eles envolvem trabalho com pedras, envolvem pentagramas, símbolos, né? E o conhecedor e o manipulador dessas egrégoras, ele consegue trazer para ele essa força, o mago, né? Você tem que ser um mago, um conhecedor, para ele, né?
e ele pode evocar ou invocar essas forças, né? Como eu falei, eu trabalhei, eu vou dar um exemplo. Uma vez um amigo meu, ele teve um problema, porque ele acabou entrando numa confusão e ele agrediu uma determinada pessoa, foi registrado um boletim, ele ficou preso, enfim, e nós havíamos conversado sobre isso, e ele estava preocupado que ele ia ter uma audiência, enfim. Esses deuses nórdicos são deuses que têm... Depois nós vamos pegar cada uma dessas egrégoras e vamos comentar, mas em resumo, usei para uma questão de justiça, ele, né, não teve mais problema, teve um efeito muito eficaz dentro dessa egrégora, né? É uma egrégora também que você pode usar para combater outros espíritos. É uma egrégora, esse agrupamento desses espíritos que sobrevivem no mundo astral devido a pensamentos de pessoas que já cultuaram e alimentaram esses deuses, né? Aí vocês me dizem, como que esses deuses se mantêm no astral? Por pensamentos de pessoas aqui da Terra que já cultuaram esses deuses. E, obviamente, essas egrégoras, que são grupos, né, agrupamento de forças espirituais suspensas no astral, elas se mantêm muito forte, né? E essas egrégoras, elas têm o interesse de se manter, né? E ainda tem pessoas que cultuam. Claro que você vai invocar essas forças para a tua psicoesfera, né? Psique, mente, esfera, a tua esfera espiritual, e você pode trazer para dentro de você a força de um poder de um Deus, ou fora de você, frente a você, esses deuses, essas forças. É um sistema complexo, né? Que uma pessoa tem que ter exatamente conhecimento para fazer isso aí, né? Egrégora dos deuses incas pode ser invocado. Egrégora dos deuses egípcios, o panteão, que é um grupo de vários deuses, né? Todo mundo já ouviu falar em algum. Deus Amon, Deus Sete, Deus Horus, né? Entendeu? É um deus guerreiro, né? A grande questão é que você não pode invocar duas forças dentro do mesmo instante, do mesmo período, do mesmo momento, porque eu vou invocar forças dos deuses africanos, né? Vamos falar aqui dos, né? Tem aí Xangô, tem, né, Yansan, né? Eu não sou pertencente e não sou adepto desse culto, né, aos orixás, mas respeito as pessoas que cultuam, né? Então, até porque é uma outra sistemática, né? O culto a orixás, ele trabalha de uma maneira diferente, né? Enfim, mas você não vai fazer oferenda para um orixá dentro do mesmo lugar que eu estou invocando um deus egípcio. Essas egrégoras vão se chocar, se colidir, igual exatamente dois carros se batendo violentamente um de frente para o outro, e vai haver toda uma perturbação dentro daquele ambiente. Então, o erro em fazer isso, né, torna o clima confuso. Existe um interesse da egrégora africana em se manter, né? Depois nós vamos entrar numa outra questão, no outro vídeo, sobre se os espíritos trazem ego e vaidade, isso e aquilo, que eu vou abordar um tema bem interessante. E existe a questão da outra egrégora, que é dos deuses, em se manter, né, no ambiente, sendo lembrada, né? E o que acontece é que existe sim essa confusão.
Inclusive, existe uma confusão muito grande de muitas pessoas que querem invocar tudo e misturar, fazer uma miscelânea dentro da mesma tigela. Isso não vai funcionar, gente. Entendeu? Certo? Não vai funcionar. Vai atrapalhar mais a vida da pessoa que está fazendo toda essa mistura, né? Tem algumas forças espirituais que eles fazem o que é chamado de sincretismo, formam um paralelo com uma força e outra aqui. Pode funcionar? Pode. Mas desde que aquele sistema esteja já bem estabelecido, enraizado dentro, né, da mente das pessoas para entender se aqueles espíritos foram bem organizados, né? Existe aí o próprio culto da Quimbanda, da Umbanda, né, que faz muito bem feito essa união de espíritos dentro do mesmo sistema religioso, né? Então, egrégoras são isso, exatamente, que eu estou explicando para vocês. Eu quero invocar uma força dos deuses celtas. Se você tiver o conhecimento, fazer as invocações, você vai fazer, né? E eu vou invocar, vamos ver, outros deuses, né? Os deuses da Babilônia. A grande questão é não misturar egrégoras. O mago conhecedor, ele consegue invocar uma egrégora, ele faz o banimento, ou seja, ele traz aqueles espíritos, depois ele limpa o ambiente e manda os espíritos para o determinado lugar de onde ele trouxe, invocou, e aí ele muda para uma outra egrégora, mas ele tem que o grande mago, o conhecedor, ele tem que ter esse conhecimento. Senão ele chama uma egrégora e esquece de banir. Eu vou falar sobre o ritual de banimento no outro vídeo, né? E também o ritual de invocação e banimento, que é expulsar, não vou dizer expulsar, mas banir, né? Vai voltar para o lugar de origem, para daí invocar uma outra força, tá? Então é isso. Ok, pessoal? Espero que eu tenha sido claro. E qualquer dúvida, vocês podem me perguntar.